A graça e paz. Mais uma vez o Senhor nos concedeu essa oportunidade de estarmos aqui para fazer uma meditação na sua palavra. E eu gostaria de deixar com os irmãos uma palavra muito conhecida, mas que é de extrema importância para todos nós. Nós vamos abrir a Bíblia aí no capítulo 27 do livro de Mateus. Nós vamos ver do versículo 45 até o 56. Desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lema sabactani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Alguns dos que ali estavam, ouvindo isso, diziam: Ele chama por Elias. E logo um deles correu buscar uma esponja, e tendo-a embebido em vinagre, colocando na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo do sepulcro depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. O centurião e os que com ele guardavam Jesus, vendo o terremoto, tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor e disseram: verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Estavam ali muitas mulheres observando de longe, eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia até para o servir. Entre elas estava Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e de José, e a mulher de Zebedeu. Meus queridos irmãos, nós acabamos de ler aqui um texto muito importante da Palavra de Deus que fala profundamente aos nossos corações. Nós vimos aí esse acontecimento e a partir do versículo 50, Jesus com grande voz entregou o Espírito, não é o que diz aí no versículo 50? A crucificação esgota pouco a pouco a existência das vítimas, até que por fim, sem mais força, morre. Mas Cristo não morreu como os demais. Ainda tinha o suficiente vigor físico para clamar com grande voz e entregou o Espírito. Isto é, despediu o Espírito de livre vontade, como ele mesmo dissera: dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente dou. Então, isso é o que se encontra no livro de João, principalmente no capítulo 10, no versículo 17 e 18. Nós vimos que o véu do templo se rasgou aí no versículo 51. O templo foi dividido em três partes. Nós sabemos disso, né? Primeiro, o átrio, o exterior aberto para todos. Segundo, o santo lugar, no qual os sacerdotes entravam diariamente para queimar incenso. E o terceiro é o Santo dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no grande dia da expiação.
foi o grande véu entre os santos dos santos, o lugar santo, que rasgou no mesmo instante que Jesus expirou ali na cruz. Nós vimos que na palavra de Deus, principalmente no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 38, tem uma colocação muito interessante. O véu do templo se rasgou de alto baixo. Nós vimos que o véu rasgou-se em duas partes, ou seja, no versículo 38. E isso foi o segundo milagre da crucificação ali na cruz. O segundo milagre, o véu rasgar-se. O terceiro, terremoto, era resultado do brado de Cristo na cruz. O brado dele na cruz. 27:50 do texto que nós estamos meditando. É claro que esses dois milagres são distintos um do outro, pois o terremoto não podia rasgar o véu pendurado no templo, sem derrubar o próprio templo. Nós vimos, o véu rasgado simboliza o quê? Vamos pensar. O povo podia entrar no átrio, mas não no santo lugar, onde o sacerdote entrava para queimar o sacrifício. Mas nem o sacerdote podiam passar o véu e entrar no Santos dos Santos, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para queimar o incenso e oferecer o sangue. Não é isso que está escrito lá no livro de Hebreus, principalmente no capítulo 9, versículo 1 a 8? Depois da exposição de Cristo na cruz, porém o véu que antes vedava a entrada dos santos do santo, então pendia, rasgado pelo meio, significando que a nova dispensação, o caminho fica aberto para os verdadeiros adoradores entrarem livremente na própria presença de Deus. Não podemos esquecer disso. É o caso de Hebreus 9, versículo 8. Não foi rasgado por mãos dos homens que entrasse o Santo dos Santos, a força, mas pela mão de Deus, lá do alto, rasgando de cima para baixo. Foi justamente no instante em que Jesus morreu na cruz, sua morte abriu para nós a entrada ao verdadeiro Santos dos Santos. A morte de Jesus ali na cruz. Foi na ocasião do sacrifício da tarde, na hora nona, quando o sacerdote no santo lugar oferecia sacrifício. Repentinamente, viram os santos do santo aberto diante dos seus próprios olhos. Então, os judeus não podiam, de maneira nenhuma, contradizer, ninguém poderia contradizer essas coisas que estavam acontecendo ali. Nós vimos que é muito importante, nós vimos que o centurião naquela hora, ele ficou, chefiava a crucificação. Nunca viram uma pessoa cravada na cruz assim, entregar o seu espírito. Ele ficou convicto que Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, o Senhor. Mesmo na profundeza do sofrimento e da humilhação, era o Filho de Deus e foi assim declarado o seu poder.
Nós vimos essas coisas maravilhosas acontecendo ali na vida de Jesus. Nós vimos que o terceiro milagre ali foi o Calvário. Ocorreu no momento de Cristo expirar. Versículos 50 e 51. Era uma das maravilhas vistas durante a crucificação. Deve ser classificada assim. Esse cisma não era resultado do fogo dentro da terra, mas do brado de quem tinha consumado a redenção da raça humana, ou seja, do trabalhador entrando no seu descanso. Ele não abriu os túmulos de perdido, mas somente de santos. Apesar de abrir os túmulos e fender as rochas, não se deslocou ali da cruz. Nós vimos, primeiro, certamente esse tremendo espetáculo é significativo. Deus não gasta tanto esforço sem ter um grande alvo, com certeza. Que foi um empolgante sinal para os circunstantes ver na narrativa do versículo 54, que disse: o centurião e os que com ele aguardavam Jesus, vendo o terremoto e tudo o que se passava, ficaram possuídos de grande temor, disseram: verdadeiramente este era o Filho de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. A maior lição de todas do terremoto, quando Cristo morreu, deve ser do grande contraste entre o Sinai e o Calvário. Preste bem atenção no que eu vou dizer. Sinai e o Calvário. Por que eu estou dizendo isso? Sinai era como profecia do Calvário. O Calvário é o cumprimento do Sinai. Em Sinai, vê-se a condenação dos homens. No Calvário, revela-se o remédio e a bênção para os homens. No monte do Calvário, a terra amaldiçoada, como está escrito lá em Gênesis 3,17, por causa do pecado, saltava de gozo ao ver o pecado vencido, conforme está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 22. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vimos que essas coisas maravilhosas aconteceram. Nós vimos que no quarto milagre do Calvário, abriram-se sepultura. Versículo 52. Foi o resultado do terremoto. Foi a resposta do brado de Cristo quando rendeu o seu espírito. Havia plano de Deus na abertura do sepulcro? Havia plano de Deus para isso? Vê-se na força do ato do Senhor partir as rochas. Vê o desígnio que ele abriu os túmulos somente de santos, não foi de qualquer um. O momento em que Cristo morreu, abriram-se os sepulcros, mas foram descobertos somente os restos mortais das almas salvas pela morte, que resultou em abrir túmulos. Louvado seja o nome do Senhor. É evidente que os túmulos não foram abertos somente para deixar sair os santos ressuscitados, porque eles permaneceram abertos desde a tarde de sexta-feira até a manhã de domingo. O fato dos sepulcros ficarem abertos desde a morte de Cristo até depois da sua ressurreição é prova de que foram abertos para servirem como testemunho aos milhares de espectadores que viram.
Louvado seja o nome santo do Senhor. O Senhor, Ele conhece o túmulo dos seus filhos. O Senhor conhece o lugar dos restos mortais dos seus filhos e tem poder para chamá-los e sair, como aconteceu, o próprio Jesus disse lá em João 5, versículo 28. Versículo 28 e 29, né? E a Bíblia também nos fala que preciosa, principalmente lá no Salmo 116, 15, preciosa é também a morte dos seus santos. A vida do Senhor, a vida, ou seja, a morte dos seus santos, porque eles iam ressuscitar e para encontrar com o Senhor nas nuvens, nos ares, né? A obra da salvação é consumada. Abrir o seu sepulcro no mesmo instante da morte de Cristo. No mesmo instante ele entrou entre os mortos. O poder do pecado e a morte, naquele momento, no mesmo instante da sua morte, Cristo tirou todos os pecados e no mesmo instante abriram-se os túmulos. Louvado seja Deus. É impossível nós acrescentarmos algumas coisas sobre a obra de Cristo. Sua obra foi consumada, perfeita e completa. Não podemos esquecer disso. Nós vimos também que muitos corpos dos de mortos ressuscitaram. No versículo 52, né? Abriram-se o sepulcro no cemitério de Jerusalém, o que jazia dentro, ficando exposto durante todo o tempo que o corpo de Jesus jazia no túmulo, no sexto milagre do Calvário. Muitos desses corpos, na ocasião da ressurreição de Cristo, receberam vida, entraram na cidade santa, apareceram a muito. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu só quero dizer que não foi simplesmente uma ressurreição. Foi a ressurreição, mas alguns acham que não foi a própria ressurreição. As Escrituras falam de duas sortes de ressurreições. A ressurreição própria em que os santos receberão seus corpos glorificados. Mas nós não vamos discutir sobre isso, mas o importante é que eles ressuscitaram. O santo do Senhor ressuscitou. Ele é o penhor da nossa ressurreição. Como para Jesus demonstrar que Ele é a ressurreição e a vida. Quando ele estava conversando com Marta e Maria, principalmente no capítulo 11, versículo 25 do Evangelho de João. Ele ressuscitou Lázaro da morte, também Deus ressuscita seu filho, e deu vida a muitos corpos dos santos que dormiam, para nos dar a certeza da nossa ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos irmãos, nós estamos aqui diante dessa situação e eu quero dizer para você, Jesus morreu no seu lugar para te dar vida. Ele morreu. Aquilo que Jesus sofreu ali na cruz foi tremendo. O mundo, olha só, aquele milagre que aconteceu ali. Olha só, naquela hora que Jesus ressuscitou, que ele morreu ali na cruz, e logo em seguida ele ressuscitou. Mas nós vimos que o chão tremeu, a pedra batia nas outras. O sol recusou de dar seu brilho, como que dizendo, vocês estão matando aquele que nos fez.
Mas naquela hora, o pecado que condenou a raça humana foi vencido, mas você precisa olhar somente para Ele, Jesus. Ele quer te dar essa bênção, a bênção da sua salvação. Mas você tem que abrir o seu coração e se entregar para Ele, para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Eu quero te abençoar nesta noite, dizer para você que Jesus, Ele não morreu em vão ali na cruz. Ele morreu para te dar a vida. Essa vida está à sua disposição. Mas você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da fé. Ele quer te dar essa bênção especial. Eu quero fazer uma oração para você, em nome de Jesus. Soberano Deus e Pai Celestial, estamos nós aqui diante do Senhor na sua presença. Quero agradecer ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz. Morrendo ali na cruz, Senhor, derramando o seu sangue por nós. Venceu a morte, o inferno, levou sobre si as nossas enfermidades, os nossos pecados, mas nós temos que crer, tomar posse dessa bênção. Por isso, Deus, eu entrego as pessoas que estão ouvindo essa palavra hoje, nessa noite, nas tuas mãos. Ó Deus, que essa pessoa possa abrir o seu coração, que o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, que o dedo do Senhor, que é o Espírito Santo, possa tocar nestas almas, transformar elas para a glória e para a honra do teu santo nome. Em nome de Jesus, o que eu te peço, eu te agradeço pela bênção e também pela vitória, em o nome de Jesus. Amém.